Estamos começando entrevista, podcast. Eu prefiro mais, inclusive, entrevista, né? Até para evitar a americanização. Porém, podcast se tornou um nome muito comum e engloba aí esse universo, né, da internet e das redes sociais. Então eu quero agradecer por você estar aqui conosco. Não esqueça de curtir, de deixar sua mensagem, o seu comentário, inclusive sugerindo algum entrevistado para estar aqui conosco, também de compartilhar e, claro, principalmente se inscrever no nosso canal. Um pouco da história da Presentia você conhece não só nos outros vídeos que tem aqui no canal, como também no Instagram, nesse endereço que está aparecendo aqui. O site presentiaonline.blogspot.com.br você acessa também e conhece um pouco daquilo que foi a história da igreja aqui na região, um pouco, mas está lá, né, registrado nos últimos 25 anos. 25. Eu estava observando uma coisa interessante, porque é um marco não só na nossa história de Presentia impressa, né, porque nós começamos, era um informativo impresso, um jornalzinho, uma publicação. Anos depois passou para a internet e agora surgiu a ideia da gente ativar e reativar mais ainda esse ministério através dessas entrevistas. Até 2018 ela saiu de forma ininterrupta, né, na internet, no site. Houve aí uma pequena pausa e em 2021 a gente retomou e permanece até hoje. Tá mais brando lá, né? Tem mês que não tem postagem, tem mês que tem toda semana tem alguma atualização, mas eu recomendo também você dar uma olhadinha lá. Nós permanecemos com essa parceria com o Lambreta Bistro e Café, esse ambiente aqui muito caloroso, todos, né, como é um formato híbrido, alguns a gente faz na área externa, mas quem ainda não conhece, venha com sua família, traga o seu grupo para cá, vale a pena, que é um ambiente acolhedor e muito aconchegante. E como eu estava dizendo, o ano de 2025 é o 25º de Presentia. Significa bodas de prata, né? E eu andei pesquisando, bodas de prata é um metal nobre, maleável, que quando se une a outros metais se torna mais resistente. Esse ano também é uma data simbólica e histórica, que é o 35º ano da Desafios, ou Banda Desafio, ou Banda Desafio Jovem, ou Desafios. Como é isso? A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Porém, quando é bodas de coral, que no caso é o que significa essa simbologia, né, dos 35, veja lá, o que é que significa bodas de coral? Simboliza a resistência e a beleza da união. Como os corais se formam no fundo do mar ao longo do tempo, levam anos para se desenvolver e representam força e longevidade. Mas também representa uma construção entre força, longevidade e união. A impressão que eu tenho é que isso tem tudo a ver com a história de vocês. Fechou. Não é isso? Eu disse que a gente é irmão gêmeo. Coleguinha de barriga aqui. E ontem estava exatamente desse jeito. Os dois com blusa preta e eu com a blusa de outra cor. Aí eles disseram, é o irmão. É irmão gêmeo de barrigas diferentes. De barriga diferente, exato. Irmãos gêmeos de barriga diferente. Quem são vocês? A Bia hoje. A Bia era um menino, né? Há 35 anos atrás, nem tanto, mas cheio de sonho, caruaruense da gema e que jamais pensou em sair sequer de Caruaru. Mas aí o tempo passa e as coisas modificam e a vida dá seus destinos, né? Muda tudo, né? E Tadeu hoje mora em Portugal, morre de saudade de Caruaru, né? Mas a gente está sempre em contato, a gente não perde o contato com o Paulo, com o Lindenberg, com as pessoas, com a família. E resolvi sair do país, não só da cidade, mas do país, só por tranquilidade, só para estar num país tranquilo, vendo as coisas lá do outro lado do oceano, olhando para cá e morrendo de saudade, né? E passando aqui rapidamente
E já agradecendo a Paulo pela oportunidade de estar aqui para a gente rever esse assunto. 35 anos é muita história, né, Paulo? Muita história, né, Berg? Então, muita história para contar e para cantar, né, como a gente sempre diz. Aí é isso, hoje eu sou um senhorzinho aposentado que moro ao lado de um castelo medieval a 25 quilômetros de Lisboa e a 5 quilômetros da praia, num lugar paradisíaco. A praia é quente e fria? Gelada. Ele se dá tão bem no castelo, que eu até trouxe aqui anotado, ele tem castelo até no nome, né? Que é o Castelo Branco Ferreira. Inclusive tatuado, né? Isso aqui é a assinatura da minha mãe. Que legal. Ferreira? Castelo Branco Ferreira. Isso, Castelo Branco Ferreira. E aí até a grafia é? A grafia foi copiada da identidade dela e eu tatuei aqui depois que ela se foi. Que massa, Deus. Né? E coincidentemente não foi programado, hoje eu moro ao lado de um castelo medieval. Além-mar? Além-mar. Essa linguagem Além-mar. de Portugal também. Lá em Portugal tem um negócio de além-mar, né? Que é depois do mar. Aí também tem um negócio de Alentejo, né? O vinho Alentejo. O que é Alentejo? Alentejo é depois do Tejo. É o rio Tejo, que corta Lisboa, né? Ele não resolveu nada. Aí tem o rio Tejo, aí depois descobri que tem o rio Tejo. Alentejo é depois do Tejo, gente. É o vinho fabricado depois do Tejo. Então tem essa expressão lá. Além Pujo. Então eu moro por ali, com saudade de Caruaru, mas sempre por aqui. Curiosamente, eu tenho Lima de Limão no nome, né? Você Castelo e ele Carneiro. Né? Isso. Que é o Lindenberg Carneiro Rosendo. Rosendo. Quem é Lindenberg Carneiro Rosendo? Então, muita gente acha que eu só mexo com arte, né? Eu acho. Acha que a história da CELP. Acha que eu só vivo de música, né? Eu nunca quis, na verdade, sempre viver de música. Eu sou um artista que tem a arte como uma parte mais sublime da minha vida. Então eu não vivo disso, não torno isso um negócio para não jogar na arte todas as minhas frustrações. Que bom, né? Fica mais leve, né? Fica muito mais leve, do ter ou não ter. Mais prazeroso. Né? Eu resolvi ter uma profissão paralela à música, né? Para que eu pudesse jogar nela todas as culpas que ela merece, né? E deixar a música sempre aqui preservada como minha válvula de escape, né? Então eu já fui professor universitário, desde sempre sou da área de tecnologia, né? E quando eu fui professor eu lecionei tecnologia, né? na FAFICA, que é um dos meus orgulhos de ter sido aluno FAFICA e logo em seguida me tornar professor da FAFICA, né? Isso para mim foi uma realização pessoal, né? E hoje continuo com a música e continuo também com minha profissão, né? Eu sou desenvolvedor de sistema, sou formado em análise de sistema, sou pós-graduado em engenharia de software, né? E sou cantor. Mas eu acredito que eu sou mais cantor, né? Porque aqui eu faço por paixão, aqui é por paixão. E aqui também é por paixão, mas aqui é a questão do sustento em si, né? E fora isso, eu sou o que eu canto, né? Eu sou emoção, eu sou sensibilidade, né? Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, né? Torno isso uma arma, porque eu consigo passar meu sentimento para a música e, paralelo a isso, eu também sou psicanalista. Eu tinha anotado aqui para não esquecer. Será que ele não vai... Eis a emoção aflorada. Eu fiz psicanálise por um motivo. E um motivo muito forte, né? Vocês conhecem minha história, né? Desde sempre. Eu tive algumas, principalmente a Adiel acompanhou a minha vida quase inteira, né? Porque a gente é amigo desde, assim, um pouco mais de que a adolescência, né? E a Adiel é uma pessoa muito importante na minha história, né? Muito importante mesmo. Eu não esqueço nunca disso.
E é por isso que a gente se trata assim com essa questão de irmão gêmeo, mas é irmão de alma mesmo, entendeu? E Adiel conhece todos os meus altos e baixos e tal, e vice-versa, né, Adiel? E assim, onde é que eu tava mesmo? Se autoanalisa mesmo. Sim. Esse negócio de psicanalista. Não, eu fiz psicanálise por causa do seguinte, eu lecionava na tecnologia, todo o pessoal de tecnologia, a grande maioria das pessoas de tecnologia, e um amigo meu, Erivan, que foi meu parceiro lá na Hebron, né, também é tecnologia, ele inventou uma palavra que todo pessoal de tecnologia é em si mesmado, né, é em si para dentro, né, e isso aí é um problema muito sério, principalmente na questão da análise, né, porque a psicanálise diz que é a cura pela palavra, a cura pelo falar, por declarar, por dizer, por abrir o coração, né? E meus alunos, uma boa parte deles, eram suicidas ou assim, potencialmente suicidas, né? E isso me deu um abalo. Eu nunca falei isso abertamente, mas numa época da minha vida, eu acredito que nos 18 anos, 17, 18 anos, eu estava planejando um suicídio, né? E muito interessante isso, porque eu contei uma história que eu sonhei, que eu voltava no tempo, não voltava não, eu voltava no tempo, eu velho, voltava no tempo e falava comigo mesmo, tu lembra dessa história? Lembro. E eu dizia pra mim, novo, abraçado, chorando junto, que no futuro tudo ia estar bem e tal. E quando eu acordei com essa ideia de me matar fora do caderno. Os anos se passaram. É muito engraçado, a vida é muito engraçada. Os anos se passaram e eu contraí síndrome de pânico, por medo de morte. Um cara que ele se afastou tanto da morte que ficou com medo. Aí o que acontece? No futuro eu tenho meus alunos que são depressivos, têm síndrome de pânico e tal, e eu senti tudo isso na pele. Aí o que acontece? É muito interessante porque nos corredores da Fafica, né? Alguns dias, professor, o senhor pode me dar um abraço? Eu digo, com certeza, e abraçava assim, e era aquele abraço apertado e tal. Aí eu fui para a psicanálise justamente por isso, por conta dos meus alunos. E também por mim, porque quando eu comecei, estourou a pandemia, e eu fiz 2 anos de curso, né? 2 anos de curso de psicanálise dentro de casa. Bem intensivão ali, né? Tinha todo o tempo? Tinha todo o tempo e assim, essa loucura. Mas essa experiência aí ruim, né? Lá atrás, deu esse know-how. Deu a experiência e hoje você dizer, rapaz, eu sei o que você está passando. E outra coisa, eu sei o que é isso. Sempre olhar com o outro, parar o outro com um olhar de piedade. Né? Eu vejo muitas pessoas, não, fulano se suicidou e tal. Cara, ele não queria se matar, ele queria simplesmente acabar com aquela dor daquele problema que estava ali gritante e não passava e ninguém ouvia, e não era clínico, era simplesmente emocional. Você deve saber mais do que eu, porque quando você dorme, você apaga, você não sente, mas quando você acorda, você sente. Então ele queria dormir, um sono que não... Então assim, eu olho para essas pessoas com um olhar de empatia, sabe? Estar no lugar dele, eu sei o que é aquilo. Mas você trabalha clinicando? Não. Psicoterapia não, né? Não atende? Não, eu não. Ele não ainda, né? Eu não pretendo, Paulo e Adiel. Sim. Eu não pretendo. É uma coisa voluntária, né? A minha intenção era essa. Esbarrou em você. Não, assim, eu fui convidado por Erivan. Erivan é psicanalista clínico, atuante, né? Também ele ensina na instituição, né, que eu estudei, mas eu resolvi que eu não seria um bom psicanalista. Seria por uma parte, porque eu sou um bom ouvinte, eu gosto de ser ouvido. Ser ouvido não é ninguém me escutar, é ouvir as pessoas. Ser ouvido. Isso, exatamente isso. Eu gosto disso, né? Isso me faz bem.
Mas assim, uma das chaves que a psicanálise tem é que você, que é o analista, você não pode se envolver no problema da pessoa. A pessoa precisa descobrir, e eu não consigo. Ele precisa falar e ouvir o seu problema, mas ele fala e não percebe que está falando. Eu ia dizer, para isso, escute, Gota. Você não pode influenciar, dizer, conduzir. Você conduz ele se achar. Ele precisa ser assim, porque quando a gente intervém, quebra o princípio da descoberta, entendeu? Um conhecimento a mais que você adquiriu na vida, uma experiência, um saber que foi habilitando mais naquela área, digamos, do aconselhamento, de orientação. Sim. Inclusive no meio que você vive hoje, que não precisa a gente entrar em detalhes sobre isso agora, mas precisa a gente lembrar do saber, porque junto com o saber tem um sabor, que é o que a gente vai fazer agora, que é saborear o delicioso café. Eu tenho a impressão que o maior é meu. Até porque você é maior. Ai, será? Esse é o dele? Não sei não, tô falando assim. Sei não, o maior que é Berg, né? Eu acho que eu fui muito inteligente porque eu disse assim, a escolha do chefe, o chefe mandou um cafezão. Eu devia ter confiado no chefe. Voltando para Boldas de Coral, são 35 anos e a gente estava destacando, né, palavras no peso, no simbolismo, no significado dessa data, que é força, longevidade e união, né? Interessante como isso caiu bem também para a história da banda Desafios. Ao longo dos anos, alguns permanecem conosco, outros não, né, já nos deixaram. E ao longo dos anos também teve mudanças no nome, era Banda Desafio Jovem, Banda Desafio, Mas ao contar essa história, eu sei que isso também vai ser detalhado, né? Surgiu de uma desunião, eu acho que ele não vai lembrar. Surgiu de uma desunião. Por quê? Quando eu cheguei na Assembleia... Dizem que quando a célula se divide, ela multiplica. Ela multiplica. Não divide. Eu lembro quando eu cheguei na Assembleia... Claro que ele vai evitar. Tu estavas numa igreja? Quando a gente estava igrejado, que eu cheguei lá e eu vi, me encantei, porque tinha contrabaixo, guitarra e tal, tinha uma portinha lá onde tinha os instrumentos, e a Adiel e o pessoal tocava, né? Aí quando eu cheguei lá uma dessas tardes, aí tinha o pessoal também recém-chegado, né, nosso lá, aí a gente pegou os instrumentos, ligou e ficou tocando. A comida simpatia, ele chegou, sabe falar com ninguém. Foi direto. Aí, cara, quando eles chegaram, chegou a Adiel e o pessoal... Estou evitando dizer o nome da igreja, mas foi a Assembleia de Deus. Foi a Assembleia, isso. Quando o pessoal, que realmente era os músicos oficiais, né, chegaram, a gente estava usando os instrumentos deles. E nem pediu e nada, e nem aí, nem falou, nem tudo, né? Como se tivesse a maior liberdade de fazer. A gente tinha aí, eu acho que 17, 18 anos, aquele menino empolgado que toca na igreja aí. Aí começou assim, né? Começou desse jeito aí, nesse dia a gente não se falou, e a gente... Mas levou a bronca. Não levou bronca, também bateu um desconfião dessa. Eu cheguei pra Clarinha, eu disse, quem é esse cara? Eu lembro que ele tava com um blazer, um paletózinho assim, bege, aberto, né? Com a blusa por dentro. A blusa por dentro aí, lógico, sem gravatinha. Estilo Vando. Estilo Vando. Estilo Vando. Assim, mas chegou, o cabelo bem assim, penteado pra trás, o cara todo... Eu fui pegar o instrumento e falei, quem é esse cara? Aí Clarinha... Que instrumento? Eu tava com baixo. Baixo, logo o meu instrumento.
Aí Até nisso. aí Clarinha falou pra mim, Só pode ser de propósito. ele é sobrinho de Esdras. Nunca vi esse cara, não. Vai. Conhecia esse não, né? A gente conhecia mais Micael, que vivia por lá, né? Aham. Mas é sobrinho de Esdras, eu fiquei assim. Mas eu tenho esse problema. Eu não me acho uma pessoa chata. Mas você não é mais assim, não. Não, não é. Eu não me acho uma pessoa chata, mas eu transpareço isso. Eu acho que eu transpareço ser uma... Inclusive, eu contando essa história de me achar chato, aí Espiga, que é músico, chega e diz, mas bicho, tu tem uma cara de chato mesmo. Tu tem uma cara de chato mesmo. Só lembrar, mas sobre mas assim, aí a gente pra soltar com cuidado. Beleza. Mas aí a gente ainda não se relacionou Sim, com até música, então, não. a Até partir então, daí... não. Eu lembro que aí eu comecei a aparecer cantando com playback, não foi? Não, eu me lembro, porque tu lembra que a formação, a gente ficava na lateral E o instrumento sempre foi baixo desde essa época? sempre. Um excelente baixista. Foi até por acidente, né? Eu tocava guitarra e depois o baixista teve que sair, né, Paulo? Mas aquele cara que era guitarrista, um solista maravilhoso. Era Bill. Era Bill? É O nome Bill, eu dele? não sei nem... Eu tenho uma foto, eu achei uma foto agora na casa da minha irmã, Uhum. eu e ele. E você sabe que o conjunto ficava de lado, Uhum. né? Digamos, aqui está o altar da igreja, o conjunto ficava aqui, o coral no outro lado, Na frente. e a igreja toda aqui. E ele sentava aqui nesses primeiros bancos aqui. E vai cantar os hinos da harpa, aquele vozeirão, tá. Aí a gente olhava assim. Então o timbre já era o de Esdras? Não, era o Não, dele. não. Ah, Dele sim, próprio. a vozeirão porque é voz Vozeirão, presente. potente. Sim, sim. E a gente tinha um grupo vocal Era. que tocava com playback. Aí o que aconteceu? A gente queria pegar esse grupo vocal que tocava com playback e tocar com instrumentos, porque a gente estava paquerando aquela orquestra Renascer, lá do Rio de Janeiro, Isso. que era uma orquestra da Assembleia de Deus, mas era bem moderninha, Era. tocava sambinha já, umas coisinhas, a gente E queria fazer um negócio tinha diferente. muita coisa sinfônica também que eles misturavam lá. Aí o que aconteceu? Clarinha disse, rapaz, vamos chamar ele para fazer parte do vocal, a gente estava precisando de voz masculina, né? Então o Nevé foi convidado para fazer parte do vocal. Eu espero que não esteja atropelando o tempo, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Ele veio fazer parte do vocal, só que ele tocava trombone Era. e a gente tinha ali que tocava trompete, então a gente, opa, vamos começar a montar uma... Mas veja que foi muito bom ter feito isso, né? Você consegue realmente buscar na origem, Na origem. no Gênesis, Uhum. né? A gente vai, Aparece aí o Irã. a gente Aí vai, Depois veio o Irã. a gente vai e implementa no grupo vocal tocar como se fosse uma orquestra. Mas assim, eles perceberam que eu tinha uma boa voz porque eu usava playbacks e às vezes eu ia e cantava, né? Cantava, teve uma vez até, eu lembro até hoje, que quando eu entreguei o playback, eu fiquei esperando assim, aí enganchou. A fita enganchou. Deu um rolo pra lá, eu, né? Tímido demais. Aí, quando apareceu a música, já estava na segunda parte do primeiro verso, né? Quando veio surgir a música. Desde ali eu já estava me acostumando com o VS. Quantos anos? 14, 15? Eu acho que era mais, eu tinha de 17 para 18 anos. Era nessa faixa. Mas nessa faixa eu já tenho foto sua de cabelo longo. Na igreja ele já tinha um cabelo um pouco longo, não? Não, então era mais curtinho. Era né? mais curto. Só deixou... Não, eu só deixei crescer mesmo. Eu não corto cabelo desde 2013. Sim, mas lá atrás você usava ele um pouco, não era longo assim, era cheio. Isso, Tal, eu lembro de foto cheio, assim, até aqui atrás um pouquinho. Mas também tem a questão da fase. Às vezes o cabelo estava muito grande porque eu não tinha dinheiro para cortar. Faz parte. Sim, entrou na história Irã, ali. E a gente instrumentalizou Ali esse era grupo o Nevé. vocal. O que acontece? A gente tinha uma necessidade muito grande a gente tinha uma inquietação com a música. A gente queria que a música ela fosse diferente em ritmo e linguagem. A gente escutava na época quem? Grupo Elo, Logos, né? Depois Logos, Vencedores por Cristo, só, basicamente, e Prisma. Né? E aqueles cantores que mais faziam sucesso, Vitorino Silva e esse pessoal assim. Mas a gente tinha uma necessidade de uma comunicação com a música pelos ritmos, era uma inquietação que a gente tinha, mesmo sem conhecer o que estava acontecendo lá fora. Já estava começando uma inquietação pelos ritmos. Que aí já era comecinho dos anos 80. Comecinho dos anos 80. Pelos ritmos e pela linguagem mesmo. A gente tinha uma necessidade. O que a gente conversava na igreja, a gente não conversava na escola.
como é que a gente levaria lá? Se eu fosse dizer que o véu que separava já não separa mais na escola, o pessoal... Negócio de crente. Mas vamos lá na igreja, eu vi essas coisas de crente. Então não colava muito bem. A gente tinha uma necessidade disso. E não tinha música pra isso. A história de pisar numa tropa, né? Soltar a mulher, vai estar pisando. Aí a gente vai e implementa o grupo vocal. Eu Mas lembro, isso ainda na igreja. na igreja, só que a gente não teve muito sucesso não. Não de agradar, mas a gente não agradou a liderança da igreja, né? Porque quando a gente colocou a bateria... Aí tava no caminho certo e não sabia, né? Sempre. Quando a gente colocou a bateria, que a gente tocou um sambinha, e o sambinha fazia lá, 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 e ele tinha um sambinha. Eu me lembro, no Espaço Cultural, a gente cantou metade do hino. E nunca mais cantou. Uma parte do grupo dançou. Porque o líder me chamou, o pastor me chamou e disse que se fosse cantar essas musiquinhas que bate palma e que faz lá, 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 lululu, que a porta era ali. Que 2 ou 3 não ia fazer falta não. Aí isso doeu, né? O jovem doeu. A gente tinha investido, os meninos já estavam lá. Tava começando Tava Ari, Lindenberg, no trombone e Irã, os metais. Eu tinha um trombone de pisto, Irã um trombone de vara. Carlinhos Sax. Então era esse pessoal. Nessa época eu morava com Esdras. Carlinhos Gouveia. Sim, Carlinhos Gouveia. Eu morava com Esdras. E lá tinha sanfona, teclado, violão, sax, trombone, entendeu? Aí quando a gente tocava, ele também, eu e a gente tocava na orquestra da igreja, ensaiava eu e ele junto lá atrás, entendeu? Aí colocava as partituras e a gente começava a ensaiar junto e tal, e ele adorava isso, né? Aí o que acontece? Não agradou a liderança e a gente ficou ferido. Agora a perdição da gente foi a bateria, né? Que começou a dar ritmo, e o metal começou a dar ritmo. E a gente botou um sambão lá no vocal e não prestou, e a gente foi contido nisso. Quando a gente ficou contido, eu peguei a bateria, coloquei no carro do papai também ficou ferido com essa história, esperei com vergonha, esperei todo mundo sair da igreja. Quando todo mundo saiu, eu peguei a bateria, desmontei, coloquei no carro do papai, a gente foi para casa e fiquei naquela tristeza. Nesse espaço de tempo aparece o pessoal que fazia evangelismo de madrugada, que era Laércio, Irã, e esse pessoal fazia evangelismo da guarda e evangelizaram Mateus no desafio Mateus. Até então, eles também da Assembleia de Deus. Também, né? também. Fazia esse evangelismo pela madrugada. Chega Mateus na igreja, e Mateus era baterista aí, profissional, aquela coisa toda, e ficou lá também sem poder tocar, e ficou aquela coisa. A gente vai, se une com esse grupo e pensa em algo. A essa altura, o pastor Maurílio estava com o casarão lá à disposição, querendo na Saldanha da Gama. Implantar o Desafio Jovem, era na Saldanha da Gama, incentivado pelo pastor Joel. O que a gente faz? Se junta com o Maurílio, Mateus vai para o Desafio Jovem Recife se recuperar. Quando ele volta, aí surge a brilhante ideia: não, vamos pegar esse grupo que não pode tocar na igreja e vamos tocar no casarão. E equipamentos e instrumentos que já estavam fora também, né, já ajudava a compor isso. Quando a gente chega no casarão, encontra todo o material da banda Nabi. Brilhante banda Nabi, que tinha encerrado as atividades e estava lá à disposição. Só que a gente chegou no casarão, acho que o Berg lembra, com um grupo muito grande. Era. Muito grande. Não era a banda Desafio ainda, mas era um grupo grande, aquele grupo, parte do grupo vocal, que ficou triste com a igreja. Então a gente começou a cantar ali pro pessoal e fazer aquele escudo por ali. Aí depois veio a necessidade de, não, vamos agora fazer um trabalho de evangelismo junto com aquele pessoal que evangelizou Mateus. Aí sim, surgiu a banda Desafio. Uma polêmica, como é que seria o nome? Em primeiro lugar, a gente estava naquela transição de que banda era coisa do mundo. Era conjunto, era grupo, era qualquer coisa. Mas banda, mas a gente já tinha o quê? A banda Nabi. Não, vai ser banda Desafio Jovem. Porque o Desafio Jovem era o centro de recuperação. E ali se firmou também a ideia: não, vai ter o centro de recuperação. O Maurílio coloca o sítio da família dele à disposição e surgiu junto com o centro de recuperação a banda Desafios. Então a banda Desafios começa a ensaiar lá dentro um monte de coisa, ainda sem a linguagem apropriada. Mas tinha também um misto, porque além
da gente, né, que fomos juntos para lá, tinha também outro pessoal que já estava dentro desse projeto, junto com o Maurício. Que era Joelson, Sim. Vladimir, que era ex-Nabi, né? Ex-Nabi. Que estava chegando Foi por essa ali. transição da saída. Então eu acho que esse pessoal ajudou a formar aquela linguagem que a gente tanto sonhava da banda Desafio, não. Que a gente sonhava do grupo da igreja que a gente não conseguia. Aí eu já tinha, nessa altura eu tinha um LP do Rebanhão, Mais Doce que o Mel. Eu já conhecia que podia falar na linguagem. Aí Joelson e você, Paulo Nailson, claro, começa a chegar com Banda Azul, com sinal de alerta. Rapaz, deu inquietação, porque era exatamente isso que a gente queria fazer. Como a luva tivesse ali encontrado a... Isso, e a gente estava com essa inquietação, e como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Então surgiu realmente ali a banda Desafio Jovem, que passou a integrar o centro de recuperação. E aí começou a se estruturar, ensaiar, colocar as músicas com a linguagem correta. Algumas pessoas não ficaram, inclusive algumas mulheres não ficaram, porque a gente ia fazer um trabalho mais barra pesada, para uma linguagem na escola, horário. E outra coisa, onde a gente ensaiava era um centro de triagem. Então lá tinha drogado. Lá tinha qualquer coisa, entendeu? E outra coisa, a essa altura, Lindenberg ainda não cantava. Isso. Lindenberg tocava trombone. Junto com o Irã e junto com o Ari. Isso. Aí, mas com esse vozeirão e aquela banda, como não inserir? E Lindenberg, como ele falou aqui, a timidez dele era uma coisa absurda. Ele queria cantar dentro da cortina, sair só a voz. Porque ele sabe o que presta em minha voz. Se eu cantar dentro da cortina, tá bom. E a gente começa a empurrar Lindenberg, empurrar. Sim, a essas alturas a gente tinha muito. Começou um namoro com a igreja Monte Sião. É porque é o seguinte. Voltando só um pouquinho, Monte Sião, Igreja Monte Sião. Voltando um pouquinho para antes dessa problemática toda aí, a gente nesse grupo vocal que tinha aqui, eu já solava músicas, entendeu? Tinha música que eu ia fazer, algumas cantatas de Natal, a gente fez ao vivo e tal. Josimar Gonzaga. Isso, e inclusive Joás. Exatamente, eu ia falar, numa dessas cantatas, Joás veio, aí Joás assistindo a cantata, ia fazer uma cantata lá, me deu o cartão para eu ligar para ele, para eu participar da cantata lá e tal. Aí já existia essa familiaridade deles em relação a mim cantando. Mas eu solava uma música. E você estava ali junto com o pessoal. É diferente de você estar na frente. A gente conhecia o vozeirão dele, ele fazia solo, mas ele não era assim, aquele cantor... Isso, de frente. De frente. Agora assim, eu cantava, declamava, não tinha muita técnica na época, mas assim... O ambiente também, era igreja. Era. E outra coisa, eu lembro, uma coisa maravilhosa, que dentro dessa música que eu solava, existia uma declamação. E já existia essa questão da emoção, né? Eu quis lembrar isso, justamente aí a gente volta para Monte Sião. Para Monte Sião, e então a gente, naquela paquera... Porque não foi assim, vamos botar Lindenberg, o trombonista para cantar, não. Existia uma história... Já tinha. Que assim, o pessoal, vamos fazer isso... Porque pode dar certo. Porque ele não cantava. Tu tá entendendo? Eu lembro que uma única vez, talvez foi a primeira vez que a Banda Desafio se apresentou mesmo num palco. Que eu lembro desse episódio, foi em Barra de Guabiraba. No clube em Barra de Guabiraba, lá tinha um palco montado e a gente chegou pra cantar. Naquela época, Joelson era quem cantava ainda. Sim. Ainda era Joelson, e tu fazia mais parte do trombone. E a gente, numa insistência que você chegasse na frente para assumir a questão da banda. Quando eu conto essa história, eu conto da seguinte forma: eu conto que eu fui substituir um cantor. Eu fui substituir um cantor e não larguei mal o microfone. Não voltei para trombone nunca mais. Na paquera lá, com a igreja Monte Sião, que a gente vivia muito lá, a gente esbarra com o pessoal da Jocum ensinando teatro para a igreja Monte Sião, e a gente achou aquilo muito perfeito. Muito. E a gente conhece Bambam, aquele guitarrista irmãozão da gente que, né? E a gente convida Bambam para vir para a Banda Desafios. Aí sim,
Quando o Bambam chegou na Banda Desafio, aí a gente percebeu que estava completo, que a gente tinha uma banda, que a gente tinha um potencial, e ali começa a história da Banda Desafio Jovem. Que, passado o tempo, a gente sai do Desafio Jovem, e não fazia mais sentido ser Banda Desafio Jovem, ficou só Desafios, que não era só mais um desafio, mas aí foi a história do S. O pastor Ezequiel Ozanam, né? Ezequiel Ozanam estabeleceu uma frase que a gente sempre lembra dela, né? Acabou sendo um desafio, além do desafio do próprio desafio, né? Fazer a permanência da... Dentro dessa reticência que ele colocou aí, entre essa parte e outra, daí surgiu a Banda Desafio e essa reticência que existe, tem muitas coisas aconteceram pesadas. E a gente só se eu fosse contar não caberia. Não, mas existem algumas coisas que precisam ser. Sim, que é importante ditas. Pontuar, né? Pontuar. Porque tudo não são flores, né? E assim, eu disse a meu menino hoje, existia um propósito e eu acredito no processo quando há propósito, né? A Banda Desafio ela revolucionou uma época. E por esse revolucionou porque quebrou alguns pontos do sistema. E o sistema se sentiu atacado, né? E, Paulo Nailson, eu lembro que... Quer esmiuçar o sistema? Eu vou fazer isso. Sistema, né? Sistema, eu sei que tu é da área de sistema, mas quando a gente fala no sistema... Eu vou fazer isso, né? O entrevistador é tu, eu boto o meu. Você consegue hoje, inclusive, salvo engano, você pode até dizer que não, fazer isso de uma forma tranquila, não é? Ou seja, claro. Não é descascar o sistema com mágoa, com ira, com raiva, não, pelo contrário. Que há uma certa leveza de compreensão do que era. Porque tudo poderia morrer ali, diante do que eu vou expor, né? Hoje a gente abraça o sistema porque o sistema, ele reconheceu que a gente estava no caminho certo. Com certeza. A gente conversou isso na frente do Grande Hotel, foi uma vez. O sistema reconheceu que a gente estava fazendo. A gente levou a pancada maior, porque eu não estou querendo dizer porrada, mas a gente levou a pancada maior, pagamos um preço mais alto, porque fomos pioneiros, né? Isso. A gente fala pioneiro, mas eu sempre, toda vez que eu digo pioneiro, eu me remeto ao Nabi. Não, mas que eu vou dizer uma coisa. Pioneiro em cara de pau, em atrevimento, né? E a gente não tem culpa. O pessoal, não, vocês eram à frente do tempo. Aí é outro papo. A gente não tem culpa disso. A gente só não via peso. Entendeu? A gente só não via culpa. Então o que acontece? A gente foi chamado pelo presbitério e pelo líder, né? Para uma conversa, porque a gente ia ser disciplinado, ia ser cortado, né? Excomungado. Aí a gente foi, só que iam fazer isso e não nos convidaram. Foi. Aí eu entrei em contato com a Del, a gente vai aparecer lá. E nós fomos. E eles falaram e tal. Depois eu acredito que no mesmo dia a gente se reuniu lá atrás, perto ali do tanque do batismo. A gente se reuniu com todo o ministério da igreja, presbítero, evangelista, pastor. Dentre eles estava Zé Bispo. Zé Bispo acompanhou tudo de perto. Foi. E estava... Um abraço ao pastor Zé. Um forte abraço. E assim, do nosso lado, né, assim, ele, né, ele entendendo, compreendendo, querendo fazer algo, mas... E assim, a gente de mãos atadas, pelo sistema, até também largar. Né? Até porque também, na visão dele, ele não tinha muita certeza se a gente estaria certo. É verdade. Não é? Hoje ele tem certeza absoluta. Aí o que acontece? Pelo menos é o que ele me diz, viu? Fizeram uma proposta pra gente para revogar, para voltar atrás, para não fazer e tal. Caso contrário, a gente seria desmembrado. Então, a gente disse lá na hora, na lata mesmo, assim, não, a gente não vai voltar atrás, a gente vai seguir porque nós temos convicção do que a gente está fazendo. Essa foi apenas a primeira, né? A primeira.
porque passamos outras. A história da gente se mistura muito com a história deles lá. Inclusive, com um desdobramento, sim. Quando eu digo eles, é o pessoal no sul, sudeste, centro-oeste, né? Esse mover de Deus, mover do Espírito Santo, com essa juventude que já veio, toda vez que a gente conta essa história, a gente lembra que já veio desde lá dos anos 60, 70, nos Estados Unidos, o Movimento de Jesus, e aí aqui o Rebanhão e o próprio Vencedores por Cristo, Jamie Camp, essa turma toda. Chegando aqui, é muito difícil contar a história da banda Desafio Jovem sem contar a história da banda Nabi, porque eu também percebi que a banda que Anderson disse que via lá debaixo da prefeitura era o Nabi, na realidade, né? Embora que depois a gente, o Desafio foi também. Então, aí essas histórias, algumas um pouco mais identificadas, outras um pouco menos, mas elas se parecem e, de um modo geral, fica muito claro. A gente sempre precisa deixar muito claro o I minúsculo do I maiúsculo, né? Sim. O I maiúsculo, que é a igreja invisível de Deus, e essa a gente não tem como julgar, e dizer esse é e esse não é, e o I minúsculo, que é a igreja institucional, que se reúne em tal local, em tal... Pronto. Eu dei essa parada, porque a gente já citou nesse bate-papo a banda Nabi, eu me lembrei do Shekinah. Exatamente nesse ponto que vocês chegaram, nesse período eu estava colaborando com eles, foi o período da saída da Igreja Batista Central para formar mais na frente o que seria ligar-se à comunidade da graça e depois ir para Shekinah. Que eles iniciaram, inclusive, a gente participou de alguns eventos de acampamento juntos, eles eram Shekinah. Eles eram Shekinah depois. Porque era banda Shekinah. Era acampamento e alguns eventos. Mas o que é que acontece? Eu me lembrei, essa cena me veio muito forte agora, que era o quê? Era o diálogo que a banda tinha, e eu por ali, né, por perto, que a banda tinha com a liderança da igreja. E sempre chega um momento que a igreja diz, gente, o que vocês estão dizendo aí é pecado, não pode, não tem como, não dá certo. Né? E a banda dizia, não, é certo sim. Né? Por quê? Não, porque está na Bíblia. Aí teve um evento, porque vocês se lembraram do evento, né? Que marca quando o pessoal quis fazer a reunião, aí eu me lembrei muito disso. Teve um domingo à noite, foi um sábado, não lembro, mas teve um culto, né, da igreja, em que o Shekinah, que na época fazia o louvor normal da igreja, ainda fazia, estava ministrando louvor. E vocês lembram como era a Batista antes, né? Tem aquele portãozinho, a entrada. Linda. E tanto por baixo como por ali. Então você tem uma passagem, né? Tem várias paredes. Tanto para quem vai embaixo usar o banheiro e quer subir, ou quem... E naquelas paredes eu coloquei vários textos bíblicos, né? Com os cartazes com texto bíblico. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, né? Até tem uma música do Milagre, né? Andar de manhã pela praia, tomar um sol, pegar ônibus, né? Seja o que for, tudo seja feito para a glória de Deus. E aí sim, tocar um sambinha ou um rock, ou seja o que for, claro que tudo tem um momento certo, né? E o propósito. Mas pronto, esse foi o penúltimo ato, né? Eu acho que quando eles entraram na igreja, que perceberam que estava ali os cartazes e a gente usando o termo bíblico, aí houve a reunião. E na reunião, aí os meninos, né? Eu não estava, né? Mas aí os meninos disseram, mas o que a gente está fazendo está na Bíblia. Aí se levantou o oficial e disse, está na Bíblia, mas não está no estatuto de nossa igreja. Pois é. Ou seja, eu acho isso muito interessante e não discordo. sim, tá? Não discordo. Guardada a devida proporção. É porque assim, existe a questão dogmática, né? Que estabelecida ali, existe um acordo do dogma entre a instituição e os membros, né? Mas veja como a atitude seria diferente e dizer, gente, vocês estão certos, eu abençoo vocês. Agora aqui não, porque aqui o sistema é outro, é complicado. Olha, Paulo, esse mesmo líder que era da época em que a gente foi excomungado. Excomungado é a palavra. É triste, mas é engraçado. Eu fiquei durante muito tempo chateado com ele. Aí encontrei ele em frente àquela livraria que existia ali na Vigário Freire. De Crécio? Não, da livraria de Íris. Sim. Galeria Íris. Eu estava do lado de fora conversando com algumas pessoas, ele vinha descendo. Aí vinha descendo, eu apertei a mão dele, falei alguma coisa, não lembro o que falei, mas lembro que ele me disse
E ele me disse uma coisa que eu até concordo hoje. Na época eu fiquei indignado, mas hoje eu concordo plenamente com ele. O povo não está preparado para ouvir a verdade. Tá entendendo? A motivação dele, será que era não sei se a mesma tua? Não sei se não, hoje eu não sei se é a mesma, porque na época não era. A gente se Será que a verdade era o que ele disse pra gente? Mas assim, não, mas eu acho que a verdade que ele queria falar é de provar e viver livre. Sim. Viver livre, ser livre, eu sou livre, eu não dependo de igreja. E de dizer certas verdades cristão. que quando alguns pastores hoje dizem, também são excluídos daquilo que se chama sistema, né? É porque assim, você é livre, você não precisa de igreja para ser cristão, você não precisa de instituição para crer em Deus ou seguir a Jesus Cristo. Você não precisa, né? Essa é a liberdade. Né? Mas só que... E se você encontra um lugar onde lá você se sente bem, se sente edificado e adora tranquilo e tem uma boa comunhão, massa, isso vai ser bom. Sim. Mas também se você não encontra, é massa e bom do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Até porque aonde estiver, um ou dois ou três, lá ele vai estar também. Ou só. Dois ou três. Então assim, eu concordo plenamente com ele hoje. Essas e outras verdades, né? Que a gente, se entrar por isso agora, a gente vai sair do foco, porque a história da banda mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que já que a gente não estava disposto a voltar atrás e se moldar ao dogma, então é feito um vídeo que eu vi esses dias da mãe coruja e as corujinhas aqui, né? Ela voou e ficou lá no galho olhando para que eles dessem o primeiro voo da vida deles. E ela em momento algum ajudou. E lá embaixo, cobras. E ele vai, não vai, um ficou, mas e a cena é assim mesmo, né? Que ele inclina o... E o outro foi, entendeu? O outro ficou, se moldou ao sistema onde ele estava, ele só conhecia aquele, mas o outro voou, e voou assim, dando aquele rasante assim nas cobras, entendeu? Então o que é que acontece? A gente não se moldou ao dogma, a gente foi, entendeu? E continua indo até hoje. E eles ficaram na dele, muito bem, obrigado, entendeu? Então assim, eu acho que eu acredito o seguinte, era uma coisa, era um sentimento de ir, mas fazer não sei o que, mas estava acontecendo não só com a gente, mas com muita gente. Todos que seguiram por esse caminho no Brasil inteiro, né, foram estigmatizados. Interessante que você falou aí de uma ação do Espírito Santo. E a gente os Jamires mesmo diziam que ele era usado pelo diabo para estar fazendo o que estava fazendo com a igreja, e era recomendado quebrar os discos de Rebanhão, né? Se você tem disco em casa. Fizeram jejum e oração para eu desaparecer dessa cidade. Eu e Vaninho. Entendeu? Isso é sério mesmo, isso aconteceu em nome de Deus. E sim. Não é isso, em nome de Deus. E assim, eu acho isso em nome fantástico. De Deus, matar Jesus. Eu acho isso fantástico. Se está incomodando é porque está dando certo, né? Se está incomodando é porque está dando certo. Essa ação do Espírito Santo que a gente vê como algo sobrenatural na época, e a gente hoje olha para trás e diz, por quê? Essa inquietação que a gente tinha de fazer isso com a música, de fazer isso com a linguagem da igreja, a gente queria fazer, mas a gente não sabia o que estava acontecendo, o que estavam fazendo. Jamires estava fazendo, não sabia a Banda Azul estava fazendo isso. Não, mas depois. Na verdade a gente não conhecia a Banda Azul, a gente não sabia o que estava se passando no sul. Não existia rede social, então assim, daqui que uma notícia viesse de lá para cá, ela era velha. Quando a gente conheceu isso, cara, é isso aí. Mas estava acontecendo uma revolução no Brasil inteiro, talvez no mundo, eu não sei. E a gente tava inquieto para fazer isso, né? A antena ela tava captando alguma coisa estranha, ninguém sabe o que é e tal, mas tava impulsionando e a gente foi. E não abrimos mão de nada para fazer. A gente tá perto de terminar já, viu?
Nós chegamos na Monte Sião, conheceu o Bambam, Bambam veio, lá tinha uma equipe de teatro, a gente ficou maravilhado com essa equipe de teatro. E sentimos que a banda estava formada e aí a partir daí Banda Desafio. Acho que... E outra observação, gente, em relação à igreja, a gente já está chegando no finalzinho dessa primeira parte desse programa histórico, né? E lembrando a você, não deixa de curtir, de compartilhar, de deixar sua mensagem, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. É o seguinte, que a igreja acontecia muito naquela época também. À medida que as missões iam vindo aqui para Caruaru e se apresentando, chegava ao conhecimento, como Mocidade para Cristo, como Jocum, como Visão Mundial, Juvep, que já era mais aqui no Nordeste, né, a Juventude Evangélica. Mas assim, à medida que essas missões e ministérios elas iam chegando ao conhecimento aqui das igrejas, muitos jovens como a gente saía da cidade, a igreja investia, né, dava oferta, mantinha, para essa turma sair, estudar, às vezes participar de vários eventos, congressos, seminários, treinamento, para voltar e abrir trabalho evangelístico na própria cidade. Isso também acontecia na dimensão que eles estão dizendo, com grupo de teatro, com grupo de música, com grupo... Então, a igreja investia, mas tinha um probleminha aí, que era o seguinte, eles diziam, poxa, a gente investe, mas perde o jovem. Eles queriam investir, mas que o jovem também ficasse dentro. Só que ficar dentro também não dava certo, justamente por conta desses pontos que a gente estava colocando aqui. Né? Que quando a gente saía e buscava esse aprendizado lá fora e que vinha para cá, para adequar esse aprendizado ao formato da igreja, seja essa ou aquela denominação, aí já não cabia mais. Então, acabava-se sim a igreja, em muitas situações, aqueles missionários que ela estava ajudando a formar, saindo mesmo para outras cidades, para outros estados, às vezes até para outro país, ou mesmo que fosse em Caruaru, para estar desbravando aí, ou em outros ambientes, esse campo do evangelismo. Então, a gente vai dar uma pausa agora, né? A gente termina esse primeiro episódio, digamos, dessa primeira parte, né? Desse bate-papo, contando um pouquinho a história da Banda Desafios, e vem aí um convite para você, né, já procurar no nosso canal a parte 2, porque nessa parte 2, inclusive, eu quero saber da história das viagens, porque entre estas viagens, né, que a banda teve aí na sua história, houve o enterro de Lindenberg. Do Lindenberg. Então, como assim? Muita leitura. Isso aí você vê daqui a pouco. Do amor de Cristo será fome ou nudez,
naturais em profundidade de qualquer outra criatura que poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nada nos separará, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. By night the sea